Boa noite, amados. A paz de Jesus. Como eu sempre digo, né? Nós sempre podemos utilizar as redes sociais para poder fazer coisas boas. E é o que eu quero estar fazendo um pouquinho nessa noite. Esses dias algumas pessoas me perguntaram por que eu não estava fazendo mais transmissões com as palavras da Bíblia, entendeu? E realmente estava uma correria muito grande, mas hoje eu estava lendo o texto bíblico e eu senti a grande necessidade de partilhar com você. Porque me veio um questionamento. Nos momentos difíceis, o que você faz? Com certeza nós temos muitas respostas para isso. O que fazer nos momentos de dificuldade? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que, para nós, parecem ser impossíveis, né? Como eu sempre insisto em dizer. Às vezes a gente acha, vai ser impossível que essa graça aconteça na minha vida. Vai ser impossível que isso aconteça. Vai ser impossível. A gente fica colocando impossibilidade. E a gente se esquece que a gente tem um Deus que é maior. Que vê tudo, que vê todas as coisas. Por isso é muito importante mesmo, sabe? Ter esse questionamento no coração. Mas também é muito importante ter a resposta para isso. Nos momentos mais difíceis, o que você faz? Às vezes a dificuldade, a gente se desespera, a gente perde a cabeça, a gente perde os sentidos. E às vezes a gente vê pessoas que agem com tranquilidade. Aí às vezes a gente pergunta assim, mas de onde vem tanta tranquilidade, de onde vem paz? Vem daqui, ó. Palavra de Deus. A palavra que acalma, a palavra que tranquiliza, a palavra que realiza o impossível. Eu quero partilhar com vocês um texto que está lá em Atos capítulo 9, versículo 40 adiante. Aliás, Atos capítulo 9, vou pegar a partir do versículo 36. A diferença entre quem chora e quem ora. E você, o que você tem feito nas suas dificuldades? Você tem chorado ou você tem orado? A palavra vai falar de uma mulher que era uma serva fiel e que ela adoece e que ela morre. E de repente as pessoas começam a se desesperar com aquela morte. Então a gente vê a presença de um homem de Deus naquele momento. A gente percebe a presença de Pedro. E a palavra de Deus lá em Atos 9, capítulo 36, para que você possa conferir, ela vai dizer o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens rogando-lhe: não te demores em vir conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no no quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e lhe mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas lhe fazia quando estava vivo. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe viva. Palavra do Senhor. A gente vê 2 situações. Essa serva, rica em boas ações, que por causa de uma doença falece. E o que acontece? Imediatamente as viúvas daquele povo começam a entrar no desespero, começam a chorar, começam a apresentar os vestidos que ela fazia, uma situação de desespero. Mas ali havia algumas pessoas que ouviram dizer que os discípulos estavam ali, em especial Pedro. E eles pedem que Pedro vá ao encontro, que o Pedro vá até a Tabita. E o que acontece? Pedro, quando chegou lá, ele percebeu o desespero. A palavra diz que haviam viúvas chorando, que haviam pessoas chorando. Com certeza, quando a gente perde uma pessoa muito boa, isso mexe muito com a gente.
Quando a gente perde uma pessoa muito boa, que faz boas obras, isso mexe com o emocional da gente. E com certeza mexeu muito com o emocional daquelas pessoas. De certa forma, levou aquelas pessoas a um desespero, até chegar às lágrimas. Olha, eu não sei o que você, o que eu estou passando, mas eu sei que existem situações na nossa vida que nos levam ao choro, que nos levam a lágrimas, que nos levam ao desespero. E muitas vezes o choro, a lágrima e o desespero nos fazem esquecer de alguém que está acima de nós e que faz tudo e todas as coisas. E a gente se esquece principalmente de uma coisa, do poder da oração, do poder que a oração dá na minha vida e na sua vida. E o que acontece? Primeiramente, Pedro pede que todos se retirem. Pedro percebeu que as pessoas estavam desesperadas, estavam chorando, então eles pedem que todos se retirem daquele quarto. E qual foi a primeira atitude de Pedro? Pedro colocou-se de joelho no chão e começou a orar. E logo Pedro disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, levantou-se e sentou-se. Pedro ressuscitou aquela jovem pela força da oração. A oração ela tem grande poder. A oração ela é poderosa. A oração ela move montanhas. A oração ela transforma vidas. E principalmente a oração ela é capaz de fazer o impossível, de realizar o impossível. E por isso que eu fiz esse questionamento com você. O que você faz na hora do desespero? Será que eu tenho a atitude daquelas pessoas que primeiramente choraram? Ou será que eu faço como Pedro, me coloco de joelhos e oro ao meu Senhor, pedindo a resolução daquele problema? Deus é o Deus do impossível. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, está a resposta, para muita coisa da nossa vida. E ela também responde muito bem. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer no momento de desespero? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Quando parece que as portas estão fechando para nós. Quando parece que as coisas estão se espremendo e parece que nada mais tem uma saída, que nada mais tem uma solução. Olha o que a palavra diz, o que você também pode estar fazendo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, vai dizer o seguinte: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Deixa eu te perguntar, meu amado, quando foi a última vez que você cumpriu o que está escrito na palavra de Deus? Que você chegou na sua casa, chegou no teu quarto, fechou a porta e em silêncio e orou, pedindo a Deus pela resolução dos seus problemas. É triste, mas às vezes existem irmãos que eles preferem chorar, demonstrar o sofrimento aos outros. Eu preciso que tal pessoa perceba o quanto eu estou sofrendo, para que talvez se resolva, para que as coisas comecem a se solucionar na minha vida. E a palavra de Deus diz que para realizar o impossível, nós precisamos orar. Sabe o que eu quero que você faça nessa noite? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em silêncio, sabe? Nós temos um pai que está disposto a nos ouvir, disposto a escutar a nossa oração. Nós temos um pai que ele está o tempo todo de ouvidos abertos, mas muitas vezes é o nosso desespero, é a nossa lágrima que não nos permite falar ao Senhor. Muitas das vezes é o nosso sofrimento em excesso que não nos permite falar com o Senhor e até mesmo ouvir a voz de Deus. Entra no teu quarto hoje, fecha a porta, pede: Espírito Santo, tu me conheces. Espírito Santo, tu sabes como está meu coração. Espírito Santo, tu sabes como é o que eu tenho passado, as dificuldades que eu tenho enfrentado. É algo milagroso o que está escrito lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Eu entendo também que às vezes o barulho do mundo é tanto que às vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus.
E às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo escutar a voz de Deus. Às vezes eu não vou conseguir escutar a voz de Deus enquanto eu estiver no tumulto. Eu não vou conseguir escutar a voz de Deus enquanto eu estiver em meio à multidão. Eu não vou conseguir escutar a voz de Deus enquanto os meus pensamentos não estiverem em Deus. Quer escutar a voz de Deus? Faz aquilo que eu te disse. Entra no teu quarto hoje. Entra no teu quarto agora, sabe? Se você já puder. Silencia o teu coração e ora como você nunca orou antes. A palavra de Deus, se a gente for olhar bem, há tantos milagres que acontecem através da oração. A gente vê tantos prodígios dos discípulos, até mesmo de Jesus Cristo, sabe? São vários exemplos. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus faz tantas coisas, tantos milagres, tudo através da oração. A resposta é simples. O que fazer diante da situação de desespero? O que fazer diante dos momentos de dificuldades? Vamos orar. Orar. Parar de chorar. Pedir mesmo a unção de Deus. Pedir mesmo a unção do Espírito Santo. Para que Ele possa mesmo estar conosco, sabe? E eu falo isso em todas as áreas da nossa vida. Profissionalmente, sentimentalmente, sabe? Eu não sei qual é a área hoje que talvez você precise entrar aí no teu quarto, fechar os teus ouvidos para os barulhos do mundo, eu digo, tá? Não feche os teus ouvidos para Deus. Essa é uma grande diferença. Às vezes a gente prefere escutar o que o mundo nos fala do que o que Deus nos fala. Hoje eu quero que você faça diferente. Hoje eu quero que você não escute aquilo que o mundo fala, mas permita que a palavra de Deus entre nos seus ouvidos e faça uma transformação no seu coração. E só assim nós vamos superar as grandes dificuldades que muitas vezes estão aí batendo na nossa porta. Não estou falando que a partir do momento que nós orarmos, nós vamos ter vida fácil. Não estou falando isso. Mas a partir do momento que nós estamos em oração, as nossas batalhas se tornam mais fáceis porque nós temos força. Tudo pode ser vencido. Tudo pode ser superado pela força da oração. A todos um abraço. Fiquem na paz de Jesus e no amor de Maria. Obrigado a todos que escutaram essa reflexão. Se você sentir a necessidade, compartilha para que mais pessoas possam mesmo sentir essa necessidade de orar. E nos momentos mais difíceis, desespera não. Deus está contigo, quer fazer obra na sua vida. Fiquem com Deus.